Segundo livro das Crônicas, capítulo 1. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: Pede-me o que queres que eu te dê. Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: De grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa desse povo, pois quem poderia julgar este grande povo? Disse Deus a Salomão: Porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti. E te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti. E depois de ti não haverá teu igual. E aqui você vê o que agrada a Deus. E quando Deus fez a proposta para Salomão, ele já sabia o que aquele rapaz ia pedir. Quando você recebe sabedoria de Deus, quando você recebe a inteligência do Espírito Santo, eu vou dizer para você uma coisa: você tem todos os recursos para alcançar riquezas, bens, honras. Você tem todos os recursos para ter a qualidade da vida que você merece. Mas para você ter esta bênção de Deus, que no final deste ano, estávamos ali na passagem do ano ministrando a palavra do Senhor, o Espírito Santo foi claro. Ele disse o seguinte: vou dar sabedoria e criar oportunidade para que este povo seja abençoado, cresça, para que eles tenham capacidade de proporcionar a qualidade da vida que merece a si mesmos e aos que dependem da sua força. Isso é muito glorioso. Por quê? Porque sabedoria e conhecimento é algo que, quando você recebe do Espírito de Deus, põe a tua vida em outro nível. É exatamente isso que deve ser a sua ambição agora. Que essa promessa que Deus fez se cumpra, que se manifeste em sua vida. E Deus sabe o endereço do seu coração e sabe em que espírito você está comigo aqui agora. Notem você que os homens buscam riquezas, os homens buscam honras, muitas vezes também a morte dos seus inimigos, a vingança. Tem pessoas que estão mais interessadas na vingança de Deus contra os seus desafetos do que no progresso pessoal. A pessoa esqueceu que precisa avançar, que precisa ocupar a sua mente com seus projetos, com a sua vida, mas carrega mágoa e ressentimento contra quem não ajudou, contra quem não fez nada por ela, contra quem roubou, trapaceou. A pessoa está amarrada ao passado e fica com a cabeça cheia desse sentimento, esses pensamentos que vêm desse sentimento de tristeza, de decepção com alguém ou com alguma coisa. Você tem que se libertar disso urgente, você tem que parar com isso, você tem que agora refletir a sua condição, a sua cabeça precisa estar totalmente liberada.
Você precisa estar leve. Você precisa estar com seu coração limpo, puro, tranquilo, sossegado. Você não pode ficar amarrado ao passado, ruminando essa tristeza, chegando ao ponto de querer mais o peso da mão de Deus sobre as pessoas que não te socorreu ou que te causou algum prejuízo, chegando ao ponto de você desejar mais o juízo de Deus sobre a vida dessas pessoas do que a sua vitória, o seu progresso. Ou seja, o outro tem que deixar de ser o tema da tua vida. Então começa observando quando você abre a boca, o que você fala. Jesus falou, ele deixou claro, a boca fala do que está cheio o coração. Se você, quando abre a boca, ainda faz queixas, ainda está lembrando coisinhas, não sei o que, quando senta para conversar com alguém, a conversa é isso. Você pode ter certeza que tem coisa errada em você. E o pior de tudo, isso está indicando que você está fora do plano de Deus. Por quê? Que você não vai ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para receber o conhecimento que vem do reino de Deus. Você está bloqueado. Você está com os seus ouvidos espirituais fechados. E você sabe que ter ouvidos espirituais é muito importante. Jesus falou sobre isso. Por isso que ele sempre finalizou com esta palavra. Quando enviou o seu recado, no livro do Apocalipse, nas igrejas, ele finaliza dizendo isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que para ter vitória na terra, deve ter consciência da sua total dependência do Espírito Santo, do Espírito de Deus, como resultado dessa parceria e desta aliança que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo tem. Não pode misturar as coisas, porque essa sabedoria, esse conhecimento que promove você, que produz riquezas, bens, honras e todos os recursos que são necessários para você ter a qualidade da vida que merece como resultado dos seus esforços. Você trabalhou muito, apanhou demais. Você, à semelhança do que está registrado no livro de Ageu, abra a sua Bíblia depois, antes de dormir ainda, abre lá no livro de Ageu, você vai ver a situação. Está escrito lá, muita gente trabalhando e recolhendo pouco, muito pouco. Está escrito lá que o pessoal, quando recebia salário, era para colocar num saco furado. Era como se fosse um saquetel furado. Olha a situação, quer dizer, o pessoal lutava, mas o resultado era medíocre. Agora, quando você recebe de Deus, que essa é a sua ambição, a partir de agora, o Espírito de Deus está falando no início do ano aqui. Você tem que ter essa ambição. Eu quero a tua sabedoria, meu Deus. Eu quero receber de ti sabedoria, conhecimento, discernimento. Unja a minha cabeça com o teu santo óleo e me dê sabedoria, para que eu aproveite as oportunidades que o Senhor falou que vai criar para nós. Para mim não passar batido. Que não vai adiantar nada você ter força, você trabalhar, você se esforça, você acorda cedo, dorme tarde, sem sabedoria e discernimento para investir, para aplicar o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro na coisa certa. E a oportunidade vai ser criada. Deus vai criar uma oportunidade para você. E quando Deus oferece uma oportunidade, você não pode perder. Você tem que estar atento, ligado, porque essa oportunidade vai aparecer. Aproveita essa chance que Deus está criando para você agora, logo no início do ano. Esse ano você vai mudar a sua história. Agora, busca a sabedoria e conhecimento. Isso agrada a Deus. Isto agrada a Deus. E foi exatamente o que aconteceu com Salomão. Está escrito aqui que voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida,
ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. E aí, meus amigos, só potência, sucesso, bênção de Deus, vitória, confirmação da sua palavra. Agora, por quê? O Espírito Santo agindo na vida daquele homem. Essa promessa foi feita à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Leia Jesus prometendo para você, quando ele diz: mas aquele Consolador, porque o Espírito Santo, quando consola, não torna você o tipo dependente do consolo do homem, não faz de você uma pessoa sentimental, debruçado na pieguice. Quando é o Espírito Santo que consola, pelo contrário, você recebe uma força, uma garra, uma determinação. Você consegue enxergar que o que está acontecendo com você é incompatível com as promessas que Deus fez. Então você reage. É uma força. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Olha aqui. Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Você não vai ser enganado por falsos profetas, não vai ser enganado pela teologia coach, que muitas vezes vem ensinando técnicas interessantes, mas existem situações na vida que nem todo conhecimento do mundo é capaz de te defender. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo hoje precisa ter a consciência de que a sua vitória é semelhante à vitória que Deus deu aos santos homens do passado que se levantaram na presença de Deus e reagiram no momento que Deus chamou aquela gente no eixo para apresentar a razão da sua confiança nele. Que Deus vê você fraquejando, titubeando, com um pezinho lá e outro aqui, confiando em estratégias humanas e misturando isso com o poder de Deus, não vai dar para você, não vem que não tem. Deus não abre o entendimento, não compartilha das riquezas do seu reino para pessoas que não têm a consciência da sua total dependência dele. Deus quer que você aprenda a depender somente dele e tenha ambição desta unção que ensina, que orienta, que te ensina o caminho que deve andar. Você tem que ter essa ambição. É isso que é precioso e Deus quer que você deseje isso de todo o seu coração e não negocie com isso. Onde ele vê você seguro no espírito e totalmente determinado a receber somente dele, meu filho, ele se manifesta. E olha o tamanho da promessa, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Pois é, você precisa aprender muita coisa com o Espírito Santo. Ele é perito em tudo. Então, na sua profissão, seja lá em que área for, isso aqui não é somente para testemunhar da glória de Deus. Isso aqui é para potencializar a tua vida, o teu trabalho, os teus talentos, os teus dons, a tua vocação, o que você faz, seja lá em qual área for. Quando você entende isso, e isso torna-se a sua ambição, aí agora é partir para o abraço, porque Deus se anima. Ele vê que você está em uma aliança segura com Ele, vê que você não está disposto a dividir essa glória com um homem. E foi o que Ele fez com Abraão no deserto. Foi esse espírito que guiou Abraão no deserto. Agora imagine você, se Gideão, Abraão, essa gente que estava numa situação muito difícil, se naquela época eles, ao invés de receber do Espírito de Deus, eles tivessem aí, nós vamos fazer um curso de desenvolvimento pessoal. Eles não iam vencer, porque o que estava lutando contra eles não era coisa da carne. Não era coisa do homem, não era uma resistência meramente sistêmica. Você tem que tomar muito cuidado. Que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. E contra Satanás não vale conhecimento. Satanás é perito. A experiência dele é milenar. Ele conhece as estratégias.
sabe como derrubar uma pessoa, sabe como enfraquecer, empobrecer, sabe como roubar da pessoa a dignidade que ela merece para progredir e não somente para sobreviver. Então, se as tuas armas for armas da carne, a semelhança de Saul começou a lutar na carne e perdeu o reino. Davi, tentaram colocar as armaduras de Saul em Davi, não deu certo. Deus está mostrando isso. Davi conquistou uma vitória para uma nação inteira com um badog e pedra. O que é que Deus está mostrando ali? É o meu espírito. É o meu espírito. Para você não ficar confiando nas armaduras dos homens. Se você vacilar nisso, não tem aliança com você nessa área e não tem como começar um projeto com a participação de Deus se a tua confiança não está nesta parceria com o Espírito Santo. O Espírito que quer te ensinar todas as coisas. Ouça-me agora, meus filhos, Provérbios 8, versículo 32. Ouça-me agora, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Porque quem despreza a instrução de Deus vai morrer no fracasso ou pode até prosperar na vida, mas no momento em que enfrentar uma batalha de natureza espiritual, não vai ter força para permanecer de pé. O Egito foi uma grande potência, Babilônia uma grande potência. Mas quando as forças se levantaram contra essas potências, elas viraram pó. Não se sustenta. Isso é muito sério. A bênção que Deus quer dar é aquela que o inferno inteiro pode se levantar contra você, mas não te derruba. É a porta que ele abre, não há um homem no mundo capaz de fechar. Não há situação no mundo capaz de fechar. Por isso que ele clama: ouça-me agora, meus filhos. Como são felizes os que guardam os meus caminhos, a minha orientação, a simplicidade da minha palavra e da manifestação do poder do meu espírito. Ouça a minha instrução. Então tome muito cuidado com a instrução de homens. E muitas vezes o objetivo é só lucrar em cima da miséria de quem está nesta condição. E muitas vezes estão fazendo o seu trabalho até com uma certa integridade. Agora, a igreja de Jesus tem que vigiar, por quê? Porque se ela se agarra a instruções meramente humanas, apesar de fazer sentido ser coisas interessantes, ela vai esquecer do verdadeiro poder que muda a sua vida, do verdadeiro poder que quebra toda resistência, seja lá qual for, contra os escolhidos de Deus. Ela vai esquecer disso. E aí a sua confiança passa a ser em seu próprio braço. Aí, meu amigo, é um passo para a derrota. Porque Deus sai de baixo e deixa você sozinho para lidar com suas coisas. Aí você vai ser igual a qualquer outro, qualquer um empresário ou qualquer uma dessas pessoas que só tem coisas na vida, mas estão vulneráveis a muitos ataques. Então, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo vai vencer com a presença de Deus, ouvindo a instrução de Deus, para ser sábio. Então não despreze, porque o mundo está vivendo esse desprezo, porque desprezou Deus, está recebendo as consequências desse desprezo, porque despreza a instrução de Deus, despreza, não querem ouvir, não tem ouvidos espirituais para ouvir quando Deus fala. E aí, meu amigo, a coisa fica feia e aí não tem como mudar a situação. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos. Salmo 119, versículo 98. Porquanto estão sempre comigo, tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Então note que Deus está compartilhando uma qualidade de sabedoria que torna as pessoas mais jovens, os mais jovens, ainda mais experientes
do que os idosos. Isso é muito forte. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres. Ele não está falando aqui com arrogância. Ele consegue perceber isso. Por quê? Porque dá atenção a Deus, medita. Pois medito nos teus testemunhos. É quando o seu espírito diz: Senhor, é de ti que eu quero ouvir, é de ti que eu quero receber. Tenho mais entendimento que as pessoas mais velhas. Olha aqui. Olha aqui você. Ou seja, você não precisa sofrer tanto para aprender o que os idosos aprenderam sofrendo. Ainda jovem, você vai saber de muita coisa e vai ter inteligência e sabedoria. Você não vai precisar viver as experiências de sofrimento que muitas pessoas que estão idosas hoje, que sofreram muito. Os idosos têm mais sabedoria, porque já quebraram muito a cara. Mas com a ajuda do Espírito Santo, olha aqui, você vai ter mais discernimento que os idosos, pois obedeço aos teus preceitos. É isso que Deus quer que você tenha. E esta unção que ele derramou sobre Salomão vai se manifestar em sua vida. Aí você me diz: mas ele falou que não vai dar mais para ninguém, que deu a Salomão. Nós estamos falando nesta proporção, até mesmo porque Deus vai dar na medida da sua necessidade. E você quiser ser mais sábio que Salomão, a pergunta é: para quê? Você vai receber sabedoria na medida da sua necessidade. Reconhecer isso é humildade. Reconhecer isso é entender. E Deus é sábio e vai compartilhar com você o que você precisa para dar uma guinada em sua vida, para mudar o seu destino. Agora, o teu coração tem que estar em Deus e o teu propósito único e exclusivamente voltado a isso. Se você dividir a sua mente com as instruções dos homens e misturar com as instruções de Deus, se você deixar de confiar no poder do Espírito Santo, que é um recurso poderoso do reino dos céus que ele só compartilha para os seus escolhidos, se você substituir isso, ou misturar, ou pensar que você, com o conhecimento que está adquirindo, sei lá onde de acho você vai buscar isso, você vai perder a glória de Deus, porque ele não divide a sua honra com homem nenhum. Então vigia, fique ligado, Deus quer mudar o teu destino e quer fazer de você uma pessoa poderosa. Credes que eu seja capaz de fazer isto? Diz o Senhor Jesus, Mateus capítulo 9, versículo 28. E responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: seja-vos feito, conforme a vossa fé. A sua vida será o resultado da qualidade da sua confiança em Deus. A sua vida vai ser o resultado desta fé. Não vai medir a tua fé com a fé dos outros. Esta confiança que Deus está gerando em você é obra do Espírito Santo. É algo que vai mudar o teu destino e você vai ver, esse ano vai ser um ano espetacular para você. Deus vai lhe dar sabedoria e vai oferecer as oportunidades que você precisa. Escute o que eu estou falando. E vai oferecer as oportunidades que você precisa. E você vai agarrar, você vai pegar essa chance. Vai ser a chance da sua vida. E daí por diante a tua história não vai ser mais a mesma. Você vai mudar a tua história. Vai ser um negócio glorioso. Mas vai por esse caminho e obedeça à orientação do Espírito Santo, porque ele quer compartilhar suas riquezas, as riquezas do seu reino, para os seus escolhidos. E se você está aqui agora nessa janela, pode ter certeza que ele escolheu você. Ele está falando ao seu coração. Eu repito, ele não manda recado para endereço errado. É você mesmo que está me ouvindo aí. Deus vai me dar a sua história. Confia, mas põe o teu coração nessa disposição e você vai ver. A bênção de Deus é muito grande.
Pai querido e santo, nós te louvamos e te engrandecemos, Senhor, e te apresentamos cada vida que nesse momento está conosco nesse espírito, recebendo a tua palavra, a tua orientação e a força que vem do teu reino, que é incomparavelmente melhor e maior do que todos os recursos que o homem possa oferecer na terra. E que o teu povo, meu Pai, fique atento contra os ataques de Satanás, que muitas vezes sorrateiramente se manifesta, levando o teu povo a se distanciar desta confiança, desta parceria, desta aliança, que muitas vezes, meu Pai, é enfraquecido por pessoas que acham que apenas com estratégias humanas e conhecimento ela pode alcançar o propósito da sua vida com a tua participação. Ajuda o teu povo a ter discernimento para não cair nesse laço de Satanás. Porque sabemos que a tua glória o Senhor não divide com o homem. E foi isso que o Senhor ensinou para Abraão quando levou aquele homem para o nada, para o deserto, aquela terra seca. Não tinha chance, meu Deus. Um lugar onde as pessoas morrem, onde as pessoas são roubadas, um lugar que é pura derrota. Não tem como uma pessoa sair sequer vivo dos lugares por onde Abraão passou, e o Senhor se apresentou para ele como o seu escudo. Quando o Senhor falou para Abraão: Abraão, não temas, porque eu sou o teu escudo. E é desse escudo que nós precisamos contra os ataques de Satanás, e muita gente não tem, meu Pai. Só tem riquezas, só tem fama, conquistaram coisas, mas estão vulneráveis, justamente porque esqueceram isso. Esta consciência da total dependência de Deus e de si mesmo. E esta aliança que o Senhor faz com o homem no deserto para mudar a sua história. Então ajuda esta pessoa que me ouve a não perder o foco, a não se distanciar desta vocação que o Senhor fez para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor concedeu para cada um de nós o destino eterno em tua presença. E além disso, compartilha conosco, pelo poder do teu Espírito, a força, a inteligência, o ensino, a sabedoria e todos os recursos que são necessários para o resgate da nossa dignidade quando somos roubados pelos demônios que atuam no mundo, com o objetivo de levar o teu povo ao fracasso, à pobreza, à derrota e à ruína. No nome santo de Jesus, eu unjo esta pessoa agora com o teu santo óleo, com esta palavra, e que os seus ouvidos estejam abertos, desobstruídos para ouvir a tua voz e a tua orientação. Que eles recebam agora todos os recursos que são necessários, a iluminação dos olhos, do entendimento, para enxergar as oportunidades que o Senhor vai criar para eles este ano. Oportunidades estas que vai mudar definitivamente o seu destino para melhor. Em o nome do Senhor Jesus, abençoa esse copo com água, com o bálsamo do teu Espírito, que eles sejam curados e fortalecidos, que os seus corpos recebam a potência que vem do alto, que sejam totalmente renovados na energia que vem dos céus, que vem do teu reino, que vem das tuas próprias mãos. Em o nome do Senhor Jesus, eu os abençoo agora com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus e com todas as promessas que o Senhor Jesus fez e todos os recursos que Ele compartilha conosco agora pelo poder do seu Espírito. Pelo poder do seu Espírito. No nome santo de Jesus, amém e graças a Deus. Beba da água com fé agora. A bênção de Deus já está aí sobre você.
Muito bem, gente, chegamos ao final de mais uma transmissão. Que o Espírito de Deus continue fortalecendo o seu coração, firmeza. Fica atento, ligado, porque a bênção de Deus já chegou. A bênção de Deus está se manifestando em sua vida. Oportunidades serão criadas. Esse ano vai ser um ano glorioso para você. Fica com o Senhor. Domingo nos vemos pessoalmente ali em Atos. A nossa reunião presencial às 18 horas. Vamos ungir as nossas cabeças e apresentar diante do Senhor o primeiro dia da semana, para que Ele abençoe todos os dias, que vamos nos levantar com força para aproveitar as oportunidades que Ele vai criar para cada um de nós. Fica com Deus, uma noite de paz, que o Espírito Santo continue te fortalecendo, e um abraço forte de sua amiga Epitácio Magalhães. Beijo grande e até lá.